Neste curso nós vamos fazer uma viagem ao futuro. Duvida? Olha, eu e o professor Cícero Dias, da Universidade Federal de Pernambuco, vamos te levar para uma viagem ao futuro que você não vai acreditar, mas essa viagem vai melhorar muito o seu presente. Duvida? Vem comigo. Este é o primeiro curso do My News Vida e Previdência e você vai acompanhar 5 episódios, 5 aulas com o professor Cícero Dias. Ele é da Universidade Federal de Pernambuco e conhece muito Previdência, porque é um dos diretores da FUNPRESP, o Fundo de Pensão dos Servidores Públicos. Primeiro, antes de começar, me diz, você enxerga um futuro de possibilidades ou de dificuldades? A resposta para essa pergunta vai fazer toda a diferença na sua vida presente. Quer ver? Conta aí pra gente, professor, o que é um futuro de possibilidades? Então, pessoal, a gente vai falar hoje um pouco, de forma introdutória ainda, sobre planejamento financeiro e previdenciário. E para isso eu vou trazer aqui o conceito do que é ser previdente. Tá? Então, portanto, ser previdente, o indivíduo previdente é aquele que prevê, que antevê, que é prudente ou que se prepara para o futuro. Tá? Então, portanto, é aquele indivíduo que olha para o futuro, que faz um esforço hoje pensando no futuro em busca de uma recompensa diferida mais duradoura. Ao contrário, e aí de forma antônima, não ser previdente é ser imprudente. É aquele indivíduo que prevalece para ele o presente e ele prefere uma recompensa imediata, porém uma recompensa curta. E dentro do planejamento financeiro e previdenciário, a pergunta que eu faria para vocês é: o que é ser previdente? Ou na verdade, por que ser previdente? Então a gente precisa ser previdente porque o fato é que nós estamos mais longevos, a gente está vivendo mais, as estatísticas mostram isso, então, tem muita pesquisa do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enfim, várias pesquisas que demonstram que a gente está cada vez mais longevo, ou seja, vivendo mais. E para isso a gente precisa viver mais, porém com qualidade. Se a gente está vivendo mais, a gente não pode privilegiar o nosso presente em detrimento do nosso futuro. Portanto, quando a gente é mais longevo, a gente vive mais e a gente tem duas opções. Ou viver longevo com dificuldades e, alternativamente, viver longevo com possibilidades. Então, essas são as duas opções. Né? Viver com dificuldade à medida que a gente vive, muita gente associa a longevidade com custo, com estresse, com insalubridade e, portanto, até um paradoxo com morte. Né? E um paradoxo por quê? Como é que eu vou ser mais longevo e vou associar isso à morte? Tá? Isso acontece, obviamente, naqueles casos onde a gente não é previdente. Dado que, se eu conseguir transformar essas dificuldades em possibilidades, quer dizer, sendo previdente, eu consigo ter, de forma longeva, bem-estar, qualidade de vida, saúde, portanto, mais vida. Então, à medida que eu me torno ou me transformo previdente, numa situação longeva, eu consigo tornar um ciclo virtuoso o meu ciclo de vida. Ou seja, ser mais longevo implica em mais vida, que implica em ser mais longevo, que implica em mais vida, e assim sucessivamente. Ao contrário de que, se eu não me preparar para aquela longevidade, eu vou ter dificuldades. Isso quer dizer que vai me implicar numa antecipação da morte, ou seja, ser menos longevo. Fácil de falar, né? Mas na prática, como é difícil. Olha, você já ouviu falar em desconto hiperbólico? Desconto hiperbólico é o que atrapalha o nosso planejamento. O professor Cícero vai explicar pra gente, afinal, o que é desconto hiperbólico. Eu diria que ser previdente é muito maior do que ser aposentado. Né? Ser previdente é tentar antever o futuro, se precaver, ser prudente. Então, nesse sentido, ser previdente faz parte do nosso dia a dia, que é muito mais do que a aposentadoria. E, de fato, a aposentadoria, muita gente tem uma associação com a utilidade ou inutilidade. Né? E a partir daí as pessoas passam a... Então, há estatísticas, na verdade, que depois da aposentadoria as pessoas definham e etc. E muita gente quer a aposentadoria muito mais para recomeçar a vida, para ter um início novo de vida,
Enfim, por isso que é importante ser previdente desde o início da sua vida laborativa. A gente tem uma tendência de ser muito curto prazista, né, e naturalmente. Então, e na economia comportamental, a gente chama isso de desconto hiperbólico. Né? A gente valoriza um benefício presente em detrimento de um benefício maior futuro. E é por que a gente faz isso? Né? A gente faz isso porque a gente escolhe uma recompensa imediata, mas de pouca duração, em detrimento de uma recompensa diferida, postergada, mas de longa duração, duradoura. Então, por isso que a gente precisa fazer isso. Tá? É difícil, é muito difícil, tá? Mas assim, é importante que se faça. Por que isso é difícil? Porque é muito mais fácil tomar decisão no presente. Por que é mais fácil tomar decisão no presente? Porque não tem certeza. Então eu tomo decisão ali porque eu estou com um ambiente dado. É diferente de eu tomar decisão sobre uma incerteza, sobre um futuro incerto. Então a gente tende a não tomar decisão ou a postergar a decisão, e aí a gente chama isso de inércia, né, a tomar decisão para o futuro que é o incerto. Então a gente tende a ir pelo caminho mais fácil, com menos esforço cognitivo. Tá? E como é que faz isso? De fato é um trabalho mental que precisa ser feito, mas precisa ser começar. Precisa ser começado esse trabalho, né? E o que a gente acha que tem que fazer é, primeiro, um planejamento e começar do básico. E muitas vezes são coisas óbvias que a gente precisa fazer, mas, ou aparentemente óbvias, mas que precisam ser feitas. Né? Então, o primeiro passo é, por óbvio, não gastar mais do que se ganha. Né? Então, isso não independe de classe social, é interessante falar isso, porque não adianta você ganhar 2 mil e gastar 3 mil, é a mesma coisa de você ganhar 20 mil e gastar 25. Né? Isso acontece em qualquer fase, né? Ou qualquer classe social, então é difícil para todo mundo, mas precisa ser começado, e a partir de que você tem uma receita maior do que a sua despesa, você começa a viver melhor. Viver melhor porque você tem aí possibilidades, como eu falei, a gente abre um mundo de possibilidades. O primeiro passo é se identificar, né? E se identificar assim, que perfil de gastador eu sou. Então a gente costuma falar muito de perfil de investidor, mas não fala do que é o perfil do gastador. Como é que eu gasto? Eu sou um cara perdulário, eu sou um cara, né, que gasto muito, não identifico minhas despesas, eu sou um cara apegado que também, né, eu, por exemplo, talvez seja um cara apegado, eu sofro quando eu gasto, por exemplo. Né? Talvez pelo um aculturamento, etc. Mas o apego também não, porque você não gasta nunca e você acaba chegando no fim da vida sem ter aproveitado, também não é. Então a gente tem um cara descontrolado, o cara apegado e o cara feliz, eu diria. E o feliz é esse cara que é o previdente, que ele consegue se adequar ou adequar os seus gastos às suas necessidades, sempre gastando menos do que ganha, gerando poupança e assim, né, gerando juros para si próprio. Quem nunca se espantou com a fatura do cartão de crédito? Né? Você esquece o que você comprou no cartão de crédito ontem, porque você não vê a saída. Você esquece. E aí você compra de novo, você compra de novo, você compra de novo, quando chega a fatura você toma um susto. Quem nunca? Né? Então isso acontece e é exatamente isso, é o perfil do descontrolado. Por quê? Por isso que é importante você guardar o papelzinho do cartão de crédito. Porque à medida que você vai acumulando, você vai vendo o que gastou e quando você vê, você inibe o gasto. Né? Então, de fato, isso é muito comum esse perfil descontrolado, mas aí assim, a gente precisa ter um esforçozinho para começar a registrar, né? Se identificar como tal. Isso é um problema social como vários outros. Primeiro, assim, a gente precisa se identificar o que problema a gente tem para a gente buscar a solução. É isso, assim, a gente vê muito, assim, e às vezes a gente gasta, às vezes por gastar, por gostar de gastar, às vezes a gente gasta por inserção social. Preciso ter um telefone ali da última geração porque eu vou ser reconhecido, né, no meu meio, ou então você gasta para enfim, né, a gente gasta e precisa do registro disso tudo. Qual é o seu perfil de gastador? Isso que o professor Cícero falou é muito importante. Identificar o seu perfil de gastador talvez seja o seu primeiro investimento. Basicamente, há 2 tipos de gastador que você primeiro tem que separar. Você é impulsivo ou você é compulsivo? O gastador impulsivo é aquele que sai gastando e vê qualquer oportunidade de compra, vai lá, gasta sem fazer planejamento. Nesses casos, o planejamento, se organizar,
fazer uma previsão mínima do quanto vai gastar vai te ajudar bastante. Agora, se você é compulsivo, aí a história é outra. Você vai precisar de uma ajuda profissional, de um terapeuta, provavelmente. Não há nenhum problema nisso. Há muitas pessoas compulsivas e há um tratamento e há formas de você se livrar dessa compulsão. Então, identifica primeiro, você é impulsivo ou você é compulsivo? Muitas vezes aparecem gatilhos na nossa vida que nos ajudam a mudar o comportamento de gastos. Eu vou pedir para o professor explicar para a gente como é que isso ocorre. E a gente tem várias, e às vezes acontece alguns gatilhos durante o nosso ciclo de vida. Por exemplo, ter um filho. Né? Então, ter um filho, às vezes um filho inesperado, né? Você não está programado mentalmente para ter, e assim, aquilo vira uma virada de chave, que você absorve uma responsabilidade muito grande, você começa a se impor, inclusive, uma responsabilidade talvez maior do que ela é, só que a partir daí ele faz mudar a chave ou começar a ver o mundo e pensar o mundo de forma distinta, inclusive o mundo relacionado aos seus gastos. Não é o caso do filho, mas existem gatilhos assim, às vezes acontece um acidente na família, às vezes você, sei lá, você perde um pai que era o provedor familiar e a partir daí você tem a necessidade de sustentar às vezes a sua mãe, um sobrinho, um avô, etc. Então, às vezes, por uma necessidade, você passa a se controlar ou passa a pensar diferente do ponto de vista do gasto, né? E muda o seu perfil de gasto. E às vezes, assim, é muito aleatório, né? Você tem um amigo que lhe dá um conselho ou uma palestra que você assiste, por isso que é importante, né? Esse tipo de intervenção, vamos dizer assim. Então, eu acho que o primeiro passo é você se identificar. Como é que você está gastando? Né? Se identificar. O segundo passo é registrar as despesas. Então, você registrar exatamente aquilo que você ganha. E a partir daí, o terceiro passo é você poupar. E começar poupando pequeno. É difícil poupar. Mas assim, coloca uma meta ali, estabelece a meta, vou poupar esse mês 3% da minha renda. No mês seguinte, 5%. No outro mês, 7%. Na hora que você começar a perceber que consegue de fato, né? Aí vai ficar muito mais fácil a sua vida. Então, primeiro, como eu falei, gastar menos do que recebe, registrar as despesas e a partir daí da poupança, você vai ver que seu caminho vai ser muito mais feliz. Sou capaz de apostar que nessa jornada você não sabe qual o seu maior risco. Não se espante, mas seu maior risco de longo prazo é o de sobrevivência. Isso mesmo, sobreviver, viver muito. Neste século de aumento da expectativa de vida, viver muito é o seu maior risco. No próximo vídeo, vamos falar mais sobre isso.